Sani Carivanity, origem da festa de Ascensa e também das bodas do mar, que os vênetos praticam isso desde muito tempo atrás. A gente vai ver quando isso exatamente começa e por que, né? Começa, e claro, todos os conceitos atrelados a isso também, porque às vezes, tanto eles lá quanto nós aqui, a gente fala dessas coisas como se todos já soubessem tudo, né? Então não é bem assim. Muitas pessoas, enfim, já estão ali se aprofundando na história vêneta, mas não fazem nem noção do que significa essa festa de Ascensa, o que significa isso, como é feito, nem essas bodas do mar. A gente já falou alguma coisa aqui, é certo, no canal, mas é necessário que a gente se aprofunde, né, nessas questões aqui, explique também os termos e essa definição. Bem, antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece também de ativar o sininho das notificações para ficar atualizado do conteúdo que é postado aqui, que é divulgado aqui no nosso canal. Esse aqui é o Linguamar. Eu sou Fernando Menegatti, eu já deixo para vocês aqui nosso Evangelho de São Marcos, a primeira publicação aqui do Linguamar, né? Evangelho de São Marcos, publicado em língua vêneta e também em português. Então é uma versão bilíngue para quem se interessa, né? Sempre muito interessante que a gente tenha esse aprofundamento aqui. Praticamente todos os meses você vai ter uma comemoração importante, um fato histórico importante que aconteceu com essas pessoas, né? Com essa nação, com esse povo. O mês de maio celebra a história e as tradições vênetas, e a história milenar da Sereníssima República de Veneza ganha vida justamente com essa festa de Ascensa, onde acontece também as famosas bodas do mar, que na verdade hoje é até um evento turístico. Não é só hoje, na verdade acontece há muito tempo, né, como um evento que atrai pessoas da Europa inteira e do mundo inteiro para assistir. E a tal da regata, né, com a sua competição entre barcos na capital dos Vênetos, que é Veneza. Então, só para a gente dar algumas definições, né, para introduzir o assunto, porque senão fica tudo muito vago. Essa festa de Ascensa, o que é festa de Ascensa? E eu estou falando em vêneto, né? Festa de Ascensa significa a festa da ascensão. Mas que festa de ascensão para quem, né, enfim, não é muito, digamos, não tem muito conhecimento de história e cultura cristã. Bom, isso aqui faz parte, é claro, do cristianismo. A República de Veneza era uma nação católica cristã. Então a festa da Ascensão de Cristo significa a festa de Ascensa, significa a festa da Ascensão de Cristo. Essa Ascensão de Jesus, só para deixar claro para quem não sabe, foi um evento relatado aí no Novo Testamento, onde Cristo ressuscitado foi elevado ao céu com o seu corpo físico na presença de 11 de seus apóstolos. Isto ocorreu no 40º dia após a sua ressurreição. Então isso que significa a festa da Ascensão. A Igreja Católica tem essa festa e a partir disso todas essas nações católicas comumente faziam essas festas, tá bom? Então essa aqui é a festa de Ascensa, quando vocês ouvem, né? É a festa da Ascensão de Cristo. Mas na festa de Ascensão de Cristo eles também fazem as tais das bodas do mar. Essa cerimônia, ela simboliza o domínio marítimo da Sereníssima República de Veneza e se manifesta também pelo lançamento de um anel de ouro no mar Adriático. Esse gesto ritual foi realizado pelo Doge de Veneza durante os séculos. É muito antigo esse ritual aqui, essa tradição. Então se costuma dizer que é o casamento do Doge com o mar. Ele simboliza, na verdade, a expansão territorial, a expansão do estado do mar da Sereníssima República de Veneza. Como já mencionei para vocês, os vênetos tinham aí, digamos, dois tentáculos, o estado de terra e o estado do mar, e aí isso já representa o domínio dos vênetos sobre o mar. Bom, a regata, o que é essa regata, né, Fernando? Tem pessoas que nunca ouviram essas coisas, regata de vestir? Não. Regata é a competição de barcos à vela ou a remo, a competição de regatas, ou também pode ser a corrida de barcos, né? Tem raízes antigas, isso aqui é bem antigo, né? Remontando aos tempos dos antigos egípcios, gregos e romanos. Isso também é realizado
apreciado ali pelos vênetos, é óbvio, principalmente para os venezianos que vivem em meio a lagoas aí sempre de face, né, contra o mar. Disse que a competição entre barcos por séculos foi também um esporte mais apreciado, principalmente pela população da própria Veneza, né? O que a gente consegue entender. Porque e quando começou tudo isso? A festa da Ascensa é um feriado da República de Veneza, oficial da República de Veneza, que foi criado para comemorar lá no ano 1000, né, lá no ano 1000, a Sereníssima, o domínio da Sereníssima sobre o Mar Adriático. Então, no ano 1000, a festa de Ascensa já existia, claro, a festa de Ascensão de Cristo, mas foi estabelecido como um feriado da República mesmo, um feriado, para comemorar, né, quando no ano 1000 a Sereníssima começou a dominar o Mar Adriático. Esse aqui foi um evento significativo, ele contribuiu, né, para o domínio marítimo da República de Veneza, especialmente por conta da conquista da Dalmácia. A Dalmácia é uma região costeira no leste do Mar Adriático, era uma área estratégica que controlava as rotas comerciais importantes entre o Mediterrâneo Oriental e a Europa Central. A dominação de Veneza sobre a Dalmácia ocorreu ao longo de um período de tempo através de uma combinação aí de estratégias diplomáticas, conquistas militares e também acordos comerciais. Antes disso, eu deixo aqui para vocês também a bandeira. Nós temos bandeiras do Vêneto, da República de Veneza, para vender. Se você se interessar, é sempre importante que a gente mantenha, né, o costume dos nossos símbolos. E também nós temos o nosso calendário, o calendário em língua vêneta de 2024. Esse calendário é produzido lá no Vêneto. Se você quiser adquirir, também temos para vendê-lo, calendário em língua vêneta. Vamos ver como é que se deu essa estratégia aqui da Sereníssima República de Veneza até o domínio da Dalmácia. Em primeiro momento, a Sereníssima frequentemente formava alianças e acordos diplomáticos com cidades e regiões na Dalmácia, aproveitando-se, é claro, da rivalidade local, né, e conflitos internos para obter vantagem política. E também a Sereníssima realizou uma série de campanhas militares para conquistar as cidades, né, e territórios na Dalmácia. Essas campanhas envolveram o uso da frota naval vêneta para capturar os portos e também fortalezas costeiras estratégicas. Controlava ainda importantes rotas comerciais marítimas que ligavam o Mediterrâneo Oriental à Europa Central. O controle dessas rotas permitiu que a República de Veneza exercesse influência econômica sobre a Dalmácia e expandisse assim sua esfera de influência na região. E ainda é preciso destacar que a Sereníssima República de Veneza estabeleceu colônias comerciais e assentamentos ao longo da costa dálmata, fortalecendo assim sua presença na região e facilitando o comércio e a administração. Por último, uma vez conquistada a Dalmácia, a República de Veneza procurava manter a ordem e a estabilidade no local, estabelecendo sistemas de governo eficazes e garantindo a segurança das rotas comerciais. Além disso, celebra-se também o Tratado de Paz, estipulado em 1177 na própria cidade de Veneza. O tratado pôs fim à disputa entre o papado e o império. Isso aqui foi muito importante, a gente ainda vai falar sobre isso, porque a data oficial é dia 24 de maio, estamos nos aproximando. O tratado ocorreu graças à intermediação do doge Sebastiano Ziani. Foi um acordo de paz histórico entre o papado e o Sacro Império Romano Germânico, representado pelo imperador Federico I Barbosa e o Papa Alexandre III. Foi um acordo de paz histórico entre o papado e o Sacro Império Romano. Então, este tratado encerrou uma longa disputa conhecida como a Questão das Investiduras, que envolveu a relação entre o papado e o imperador do Sacro Império Romano Germânico sobre quem tinha autoridade para nomear e investir bispos e outros líderes religiosos. A disputa começou lá no final do século XI e foi particularmente intensa durante o papado de Gregório VII e os imperadores Henrique IV e Henrique V. O conflito girava em torno do direito do imperador de nomear bispos e abades
que muitas vezes resultava em uma luta pelo controle político e religioso sobre as terras e instituições da Igreja. O Tratado de Veneza, de 1177, foi facilitado pelo doge de Veneza, Sebastiano Ziani, como sabemos, que hospedou as negociações entre os representantes, né, o papado e o Sacro Império Germânico, Romano-Germânico. Os conflitos afetavam a Sereníssima República de Veneza de perto, pressionando-a de ambas as partes. Então, era assim, digamos, um desejo que isso terminasse, um desejo dos vênetos. O acordo estabeleceu o seguinte: o imperador reconheceu a autoridade do Papa sobre questões espirituais, como a nomeação de bispos, abades e outras autoridades religiosas. O Papa reconheceu a autoridade do imperador sobre questões seculares, como a nomeação de governantes e a administração do império. O tratado marcou uma reconciliação entre o papado e o Sacro Império Romano-Germânico após décadas de conflitos, criando uma base para relações mais estáveis entre as duas instituições. Portanto, a partir daí, os vênetos começam a celebrar essa que é uma grande festa, acontece até os dias de hoje. É claro que depois da invasão, né, da destruição da França, lá do Napoleão Bonaparte, sobre a Sereníssima República de Veneza. Isso teve um tempo que não foi mais celebrado e depois começou aí a se retomar essas tradições já há muitos e muitos anos atrás. Bem, a festa de Ascensa, as bodas do mar, até hoje é possível vê-la. Eles fazem toda uma comemoração ainda com o mesmo estilo, não com o mesmo estilo daquela vez, né? Porque, enfim, não existe mais o Estado Vêneto Nacional, contudo, ainda existe a lembrança, a memória para quem quiser ver. Espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo foi em homenagem a essas festas que aconteceram ou estão para acontecer ainda, essas comemorações no mês de maio, e isso é importante que a gente fique sabendo, até mesmo para a gente tomar a posse e propriedade das nossas tradições, das nossas coisas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.